Bom, boa tarde a todos. Meu nome é Luciano. Primeiramente, eu gostaria de agradecer por vocês estarem aí dedicando algum tempo para conhecer essa solução, mesmo para vir em busca de conhecimento aí, reservar uma parte do dia para isso. Meu nome é Luciano, eu sou desenvolvedor aqui na Inquest, principalmente de Yellowfin. Trabalho já há um bom tempo com BI e eu vou conduzir a apresentação de hoje. Antes de iniciar, eu gostaria de informar vocês que ao longo da apresentação, vocês podem mandar aí questões por esse chat que nós temos dentro da ferramenta, a qualquer momento. Eu pretendo aí no final separar de 10 a 15 minutos, se possível, para responder as perguntas de vocês, para a gente tentar estabelecer um diálogo aí. E também a qualquer momento vocês podem entrar em contato aí com esses e-mails da tela, contato@inquest, para mandar questões, talvez questões que não foram respondidas nesse seminário. E se vocês quiserem interagir pelo Twitter, lá tem um pessoal olhando e a gente pode ver as questões por lá também. Bom, eu sou o Luciano, sou especialista aqui da parte de Yellowfin. Vou tentar trazer para vocês aí um pouquinho de como a ferramenta funciona, tentar passar pelos principais recursos para mostrar de fato o que é o Yellowfin, que é uma ferramenta que não é popular, não, na verdade é muito pouco conhecida, muito pouco difundida aqui na América do Sul. Vocês vão entender já o porquê. E eu vou tentar passar aí como essa solução funciona, é bastante interessante. O Vinícius, que é um dos cofundadores aqui da Inquest, era para ele estar fazendo essa apresentação, mas ele teve um problema e durante o caminho não conseguiu chegar a tempo. E para honrar o horário combinado com vocês, eu decidi começar fazendo a apresentação. Bom, esse é o roteiro que a gente estabeleceu. Vamos falar um pouquinho aí sobre BI. Eu imagino que vocês conheçam bastante aí de BI por ter o interesse em assistir esse webinar, de vir conhecer o Yellowfin. Mas, de qualquer forma, vamos dar uma passada rápida para nivelar qualquer conhecimento ou mesmo entendimento sobre o que a gente está falando. Depois disso, a gente entra aí no Yellowfin. Vamos passar por cima das principais funcionalidades, dos benefícios que a plataforma pode trazer, do que ela tem feito por aí. E, por último, a gente vai para a parte prática. Na parte prática, aí, o objetivo é a gente tentar aí, criar uma conexão com o banco de dados, importar alguns dados para a memória do Yellowfin e criar algum gráfico para a gente tentar fazer um fluxo simples, mas que seja de ponta a ponta, desde a obtenção dos dados até a construção de uma análise. Bom, sobre BI, só queria, a intenção aqui é só deixar claro com todo mundo que BI não se trata de uma solução do Yellowfin ou de uma outra solução qualquer. BI se trata de um conceito, que é o conceito aí de coletar, organizar, analisar as informações, monitorar e compartilhar. Ou seja, é um ciclo que nunca para e que deve ser sempre aprimorado, para sempre estar buscando aí os melhores resultados. No começo a gente vai organizando a casa, separa os dados, agrupa por semelhança, ou depende da particularidade aí. E aí a gente tem a etapa fundamental do BI, que é a análise. É a análise que vai nos levar aí a descobrir coisas, descobrir problemas, descobrir oportunidades também. E a etapa fundamental do BI, além da análise, é o monitoramento. A gente precisa estar sempre de olho nos nossos indicadores, no que é crítico para o nosso negócio, para nunca perder aí o tracking do que está acontecendo. Resumindo aí, a gente chega na conclusão que BI é ter as informações certas, nas mãos certas, para poder tomar as decisões corretas e no momento certo. Se a gente tiver a informação certa, mas se o momento tiver passado, a gente não tem muito o que fazer com isso. Bom, tem um gráfico aí bastante interessante que mostra o crescimento das informações aí na história da humanidade, e isso tem tudo a ver com BI. Cada ano que passa, a gente sabe que o volume de dados não para de aumentar.
Hoje aí nós temos muitas redes sociais que geram dados a todo momento. Temos aí nossos smartphones, nossos tablets que não param de gerar informações em diferentes tipos de aplicativo que não param de crescer. E o interessante desse gráfico é que ele mostra que nos últimos 2 ou 3 anos aí, a humanidade gerou mais dados do que em toda a sua história. E aí, de encontro a isso, tem um estudo que diz que em 2015, mais de 85% das 500 maiores empresas do mundo não vão conseguir explorar as suas informações. Ou seja, vão ter lá grandes armazéns de dados. Isso já acontece hoje, de certa forma, mas tende muito a aumentar por conta da internet. E essas empresas terão grandes armazéns de dados, mas não conseguirão tirar desses dados conhecimento suficiente para ter vantagem, para desenvolver o seu negócio. Bom, como nós fazemos isso? Aqui, isso se confunde um pouco com a forma que a gente trabalha aqui na Enquest. No início, a gente atua sempre organizando o passado. O que é organizar o passado? É olhar para dentro de casa, olhar para dentro dos seus processos, saber quais processos são críticos para o negócio, quais processos geram as informações críticas para o negócio e organizá-los. Com isso, com esses processos organizados, com esses dados do passado organizados, nós já criamos condições aí para monitorar o presente. Ou seja, estabelecer métricas para, a partir de hoje, onde eu quero chegar daqui 1 ano, 3 anos, 5, 10 anos. Estabelecer metas, métricas também e acompanhá-las. Quando a gente tem o futuro, de certa forma, organizado, quando eu sei já por onde eu estou caminhando e para onde eu quero ir, é hora que a gente começa aí a brincar de tentar adivinhar o futuro. Ou seja, particularmente aqui na Enquest a gente trabalha muito com modelos estatísticos, independente da solução, para tentar aprender com o que aconteceu no passado e aplicar esses modelos estatísticos para traçar possíveis cenários que possam acontecer no futuro e estabelecer e chegar em estimativas para entender qual a chance de tal coisa acontecer num futuro próximo ou num futuro muito distante. Bom, fazendo só um resumo dessa parte de BI, as aplicações aí que provavelmente todos nós conhecemos, medição, que é o que? Medição principalmente de performance, análise, que aí é onde eu tenho a oportunidade, onde nós temos a oportunidade de descobrir problemas ou mesmo oportunidades, igual eu havia comentado, é mergulhar nos dados e descobrir coisas. Relatórios a gente encontra em qualquer lugar, seja para publicar para o meu mercado, para os meus acionistas, para publicar para os meus clientes ou fornecedores. A parte de colaboração, que é uma coisa que está em ascensão hoje, principalmente por conta das redes sociais, está em ascensão também dentro das ferramentas de BI, a gente vai dar uma passada nisso dentro do Yellowfin. E a questão do gestão de conhecimento, que é o quê? Que é engajar as pessoas dentro da sua empresa, fazendo com que a informação, o conhecimento circule, proporcionando às pessoas ter conhecimento da importância do trabalho delas para o objetivo da organização e também poder expor o seu ponto de vista em relação às decisões que serão tomadas. Com isso a gente fecha essa parte do BI e aí a gente pode entrar um pouquinho aí na questão do Yellowfin, entender recursos, entender o que essa solução pode trazer para todos nós. Bom, a Yellowfin, ela é uma empresa que foi fundada em 2003, ela tem origem australiana, foi fundada lá em Melbourne. É uma empresa relativamente jovem, não completou aí os seus 10 anos, e é uma empresa relativamente também pequena. Eles possuem hoje cerca de 60 funcionários, mas nem por isso deixa de ser uma empresa inovadora. Eles, apesar do tamanho, eles investem bastante em P&D, estão sempre melhorando a solução, eles lançam
releases muito rápidos, novas funcionalidades, são abertos a ouvir opiniões. Nós mesmos aqui da Enquest já mandamos sugestões de melhorias que eles implementaram no release seguinte. E é uma empresa com um espírito bem jovem, assim, uma cabeça bem aberta para ideias e ligada no que está acontecendo nesse nosso mundo. Para vocês terem ideia, hoje eles estão presentes já em mais de 50 países, apesar de não serem conhecidos aqui na América do Sul. E eles têm uma base ativa aí que já ultrapassou há pouco tempo aí 1 milhão de clientes, 1 milhão de usuários ativos. A alta concentração dos usuários de Yellowfin hoje está na Oceania, principalmente na Austrália, e na Ásia, principalmente no Japão. O Japão tem inúmeras empresas aí de grande porte que utilizam o Yellowfin. O principal foco deles, melhor dizendo, o Yellowfin, a ferramenta é líder no quê? O que é o ponto forte? A gente já vai chegar lá, vou dar uma passada rápida só. Na parte de mobile, BI aí para dispositivos móveis, a parte de colaboração, que a gente vai ver também, e na parte de BI embutido, que a gente já vai ver o que é. Alguns reconhecimentos que a Yellowfin recebeu esse ano. A instituição chamada BARC, eles fazem aí já uns 15 anos uma pesquisa anual com vários fornecedores, várias soluções globais aí de BI. E esse ano o Yellowfin foi eleito como um dos melhores dashboards, levando em consideração aí vários aspectos. Aspecto visual, velocidade de exibição das informações, velocidade de criar uma análise. E aí eles elaboraram um ranking, e o Yellowfin aí ficou entre as 3 primeiras soluções. O Gartner, que dispensa aí apresentações, instituto conceituado, faz inúmeras pesquisas. Esse ano eles reconheceram o Yellowfin num estudo chamado Who is Who, sobre várias soluções de BI divididas em categorias. BI para nuvem, BI em memória, BI mobile, e o Yellowfin foi considerado uma das melhores soluções para BI mobile. E pela empresa aí do Howard Dresner, eles também são bastante conhecidos aí nesse mundo do BI internacionalmente, fazem uma pesquisa anual, e esse ano eles elegeram o Yellowfin como melhor aplicação de BI mobile, 2012. Bom, vamos mostrar aqui um pouquinho, vamos dar uma olhada na arquitetura da solução e das características. O Yellowfin, ele é uma solução que trabalha 100% na web, foi construído aí com HTML5, então ela independe de plugins ou browser, roda em qualquer browser e não precisa de nenhum plugin, resumindo. É feito para a web mesmo. É uma solução que trabalha em memória, nesse conceito em memory que está muito em ascensão aí, sendo comentado nos últimos anos. A gente vê até uma movimentação dos grandes players moldando algumas das suas soluções para trabalhar em memória e aproveitar os ganhos que isso traz. O Yellowfin trabalha dessa forma, ou seja, como a gente vê no desenho do lado, ele lê diretamente as bases de dados, vai lá, lê se você trabalha com cubo, com uma solução que tem cubo, se você tem um data warehouse, o Yellowfin vai ler o seu cubo. Se você trabalha com Excel, ele vai diretamente ler o seu Excel, ou vai ler o seu sistema de gestão. Enfim, ele vai lá, busca os dados que ele quer, carrega esses dados para a memória, e a partir disso, na memória, ele tem o seu modelo de dados, onde ele vai relacionar essas informações e vai disponibilizar para quem vai utilizar. E aí a disponibilização vai de várias formas. Vai pela web, vai pelos dispositivos móveis, vai por via de relatório, enfim, uma série de formas. Ele traz também aí recursos interessantíssimos de geolocalização, ou seja, ele já vem com mapas integrados, você não precisa desenvolver nenhuma API para integrar com outra aplicação, ele traz os mapas embutidos, e você tem aí a possibilidade de
plotar as suas informações dentro desses mapas. O que você quiser, sei lá, se você quer ver seus fornecedores onde é que estão, ou mesmo os seus clientes ou as suas unidades de negócio, você joga isso no mapa e vai navegando. Traz aí os recursos de colaboração, que eu já comentei. Esses recursos de colaboração são interessantíssimos, são inspirados aí nas redes sociais, para poder discutir análises, discutir resultados, engajar as pessoas nessas discussões, fazer o conhecimento girar dentro da empresa. Tem a questão do self-service, é bastante comentada hoje também, porque está relacionado aí a dar autonomia ao usuário final da solução, dele poder construir as suas próprias análises sem depender tanto dos departamentos de TI. Isso também está relacionado ao próprio usuário poder construir o seu dashboard, colocar nesse dashboard os gráficos que diz respeito apenas às suas metas, apenas ao seu trabalho, ou seja, é uma personalização. Um outro recurso interessante é que a Yellowfin roda aí, tanto nos dispositivos Android como em iOS, roda no browser pelo HTML5 e roda também através de aplicativo próprio. Você pode fazer o download, apontar ele, fazer uma conexão dele com o servidor, com o seu servidor, e aí você passa a ver as mesmas informações que uma pessoa vê no desktop, tempo real. Ele é pronto para SaaS também, ou seja, pronto para ser consumido aí como serviço nas nuvens. O Yellowfin é uma aplicação que foi construída para a nuvem, já pensando nisso. Então isso é legal porque ele consegue aproveitar todos os recursos aí de escalabilidade de hardware que essas nuvens permitem. Aqui na Enquest, por exemplo, nós temos uma maquininha rodando lá, uma maquininha simples rodando na Amazon com 600 MB de RAM aí, uma máquina bem modesta, bem simples, que roda o Yellowfin para demonstrações numa boa. Bem legal isso. Para ser instalado, ele roda em Windows, Linux e Mac também sem problema. Nós temos servidores de teste aqui rodando em Linux e rodando em Windows também. A grande característica dele, uma das grandes, é que ele é integrável e fácil de personalizar. Tem a ver com aquela questão do embutido que eu havia comentado, que é um dos pontos fortes. O Yellowfin é muito utilizado mundo afora para ser integrado em outras soluções. Seja ela uma empresa que tem um ERP e quer acoplar o Yellowfin como seu módulo de BI, ela consegue fazer isso, desde que seja uma aplicação web. Ele é muito customizável, flexível, você consegue remover todos os logotipos, mudar a cor, colocar com a cara da sua empresa. Você consegue, inclusive, integrar ele com o login da sua aplicação. Então você faz um login só, quando você loga na sua aplicação, o Yellowfin está logado também, você usa isso como se fosse uma aplicação só. Isso é um recurso que faz bastante sucesso e é muito utilizado por aí. Por falar nessa arquitetura web que o Yellowfin é construído, ele conversa aí facilmente com vários tipos de web service. Vamos dar uma adiantada aqui. Vamos falar um pouquinho, com todos esses recursos, com essas funcionalidades, o que o Yellowfin traz aí de vantagens e benefícios? Nós separamos 3 aqui que nós consideramos cruciais. Primeiro, o custo total de propriedade. Há uma pesquisa sobre as soluções em memory, não é relacionada especificamente ao Yellowfin, mas a todas as soluções em memory que são consideradas nesse estudo, que levam em consideração aí custo de hardware, tempo de implementação de projeto, necessidade de suporte, as próprias funcionalidades. E considerando essas N variáveis, esse estudo chega na conclusão de que a tecnologia em memory reduz aí o custo de propriedade em mais ou menos 57%. É um número bastante considerável. Uma outra vantagem que a gente pode considerar é a redução das etapas de projeto. O que acontece? Quando a gente está falando aí do BI em sua forma tradicional, seja aí trabalhando com cubos, data warehouses, dificilmente a gente escapa de contratar, de ter uma ferramenta
específica de ETL para fazer a carga dos nossos dados. E uma outra coisa é que a gente não consegue fugir de construir ali o nosso armazém, onde a gente vai, nosso data warehouse, onde a gente vai modelar os nossos dados, para poder então serem consumidos pelo BI. Com o Yellowfin, a gente tem a possibilidade de apontar a solução diretamente para as fontes de dados. Eu não preciso colocar uma solução própria para fazer CTL. Ele mesmo vai lá, consegue fazer CTL, você consegue programar nele as vezes que você quer, a frequência que você quer que ele vá a determinada base de dados e qual dado você quer que ele traga para dentro da sua memória. Então ele mesmo faz esse trabalho. A outra questão relacionada ao armazém de dados, se você já tiver um armazém de dados prontinho para ser usado, já normalizado dentro da sua empresa, do seu projeto, não tem problema, o Yellowfin consegue ir lá e ler as informações desse armazém. Se você não tiver, não tem problema também, porque uma vez que você foi lá e selecionou as bases de dados, as fontes de dados que você quer, o Yellowfin vai puxar isso para dentro da memória dele, e na memória ele possui uma camada onde a gente consegue modelar os dados da forma que a gente gostaria de visualizar. Com isso, com a eliminação dessas duas etapas, a gente ganha aí, sem dúvida, retorno financeiro pela redução do custo. Talvez eu não precise aí contratar uma ferramenta de ETL ou mesmo construir um armazém de dados. E a gente ganha muito em velocidade de projeto. A gente consegue implementar a solução de uma forma muito mais rápida, que seria uma maneira mais tradicional. Bom, terceiro grande ganho aí, principalmente nesses dias de hoje, que a gente vive de muita correria, é o acesso rápido à informação. Ou seja, é saber a qualquer momento ali na palma da mão, no celular, no smartphone ou no tablet, como anda a sua empresa, como andam os seus indicadores-chave, como andam as suas vendas, enfim, os seus resultados. Isso faz uma grande diferença nos dias de hoje. Bom, agora que a gente já falou, conheceu um pouquinho aí da história da Yellowfin, bem macro, e passou pela solução, os pontos principais, aí, os pontos fortes, vamos dar uma olhada na solução na prática, que eu acho que é a parte que mais interessa aí para todos vocês. Bom, nosso roteiro, na prática, ele vai contar aí com 3 partes. Essa é a primeira. A gente vai tentar construir aqui uma conexão com o banco de dados, vai criar uma nova view para essa conexão, e então nós vamos escolher os dados que a gente vai utilizar dentro dessa view. Antes disso, vamos dar uma passeada aí no Yellowfin antes de aplicar esses passos, para dar uma olhada, entender a cara da solução, ver como é a navegação, enfim, acho interessante. E aí a gente volta e dá continuidade nesses passos. Bom, essa é a cara inicial da solução. Vou fazer um login aqui. A questão da customização, aqui ela já está com a cara da Enquest, com as imagens do site. É muito flexível nesse aspecto. Ele vai carregar para a gente aí. Essa é a maquininha que eu comentei. É uma maquininha Linux, que tem aí um pouquinho mais de 500 MB de RAM. Processadorzinho bem modesto. E ele dá conta de rodar aí tranquilamente essa demonstração. Bom, essa é a cara da solução. Eu vou navegar por alguns painéis aqui para a gente ver, mostrando alguns gráficos. Tenho aqui interessante, vamos começar por esse KPI. Uma tela aí onde eu tenho os indicadores de performance. O mais interessante dessa tela é ver aí nessa primeira grade que eu tenho a possibilidade de montar um painelzinho onde de cara eu saiba como está a situação.
Nós temos aí 5 indicadores de exemplo que são chaves para esse tipo de negócio, lucro, faturamento, etc. E aí eu bato o olho aqui e a gente já sabe, ó, tá vermelho, o negócio não tá bom. Consigo ver nessa coluna, nessa segunda coluna onde eu estou com o mouse, a tendência de cada um desses indicadores de uma forma bem rápida. E nessa coluna target, o interessante aqui é que a gente já bate o olho e vê o quanto eu estou longe ou perto de atingir a minha meta. Acho que o principal desse dashboard, dessa aba KPI é isso. Vou passar aqui para essa aba de vendas. Essa aba de vendas é legal porque ela traz vários tipos de gráficos diferentes. Então dá para ter uma ideia aí do que ele traz. Temos aqui um gráfico de pizza. Separa o mouse em cima, ele mostra as informações. Esse gráfico está mostrando aí vendas por ano. Cada ano eu tenho um volume de vendas aí. Se eu clicar em um ano específico, vou clicar aqui onde está o mouse 2006. Ele vai lá e faz um drill, ou seja, passa a mostrar os meses, as minhas vendas em todos os meses desse ano. Bem interessante. Não sei se vocês perceberam, quando eu fiz o drill aqui, vou fazer um drill de novo aqui em outubro. E ele vai mostrar os dias, dia do mês. Quando eu faço o drill, todos os outros gráficos são remodelados. Isso porque, nessa aplicação especificamente, todos os gráficos estão amarrados. Não precisa ser necessariamente assim, mas você pode fazer com que isso aconteça. Vou clicar aqui em cima, onde está o mouse em restabelecer. Ele vai tirar os drills. Tem aqui um gráfico de bolhas, que mostra aí as vendas por regional. Estou vendo aqui unidade 2, quanto vendeu em quantidade, em valor. Temos aqui um gráfico comparativo por unidades, um gráfico simples, aí de barras, matriz, unidade 1, 2, quanto vendeu, tal. Temos uma tabelinha dinâmica, aqui embaixo que mostra as vendas por regional, unidade 1 e os anos. Essa tabelinha também, ela tem drill, vou selecionar a unidade 3. E ele desce o nível e mostra para mim que essa unidade 3 ela atua Norte, Nordeste e Minas. E ela tem dados aí para serem mostrados de 2002 a 2007. Seleciono um ano, sei lá, 2006. Ele desce mais um nível e mostra para mim os meses, quanto eu vendi em cada região, em cada mês desse ano. Ou seja, quanto mais informação eu tiver, mais eu consigo ir descendo e segmentando as informações e aí descobrindo problemas, descobrindo oportunidades de negócio e tal. O último elemento dessa tela é muito interessante, faz muito sucesso inclusive no Yellowfin. As pessoas sempre quando vêm querem isso do seu projeto de alguma forma. Ele é chamado de Time Series. É um gráfico simples, um gráfico de linhas aqui, que eu tenho os pontos. Mas o legal desse gráfico é que aqui embaixo eu tenho uma barra que eu consigo deslizar. E aí consigo escolher o período que eu quero visualizar. Por exemplo, eu vou ajustar essa barra para ver apenas deixa eu restabelecer os filtros aqui. Está com algum filtro aplicado. Pronto. Vou colocar essa barra em 2004. E aí ele vai me mostrar o que aconteceu no ano de 2004. Supondo que eu queira ver isso por semana, eu clico aqui em cima em semana. E aí ele vai me mostrar 2004 em semanas, tudo que aconteceu semana por semana. Se eu quiser isso por dia, vai mostrar por dia. E assim por diante. O interessante dessa barra aqui de baixo é que ela pode ser integrada aos demais gráficos. Nesse exemplo, nesse painel não está, mas eu poderia selecionar uma data aqui e essa data refletir para todo mundo. Temos aqui os filtros. Aqui nesse lado direito tem um filtro de ano e tem um filtro de regional. Se eu seleciono aqui, por exemplo, 2005, 2006.
duas unidades, clico aqui em ir, onde está o mouse, onde eu estou mexendo o mouse aqui no canto superior direito, ele vai fazer o cálculo e vai aplicar esses filtros em todos os gráficos da tela, inclusive nas tabelas e etc. Bom, vou mostrar outra funcionalidade legal, que eu havia comentado, é a parte de geolocalização. Ele vai carregar para a gente alguns mapas que já vem nativos na ferramenta. Esse é um mapa estático, onde eu paro o mouse em cima aqui, ele me mostra o valor que eu quero ver, o valor de vendas, o valor de finanças, o valor que eu quiser mostrar. Mais abaixo tem um gráfico de bolhas, onde eu consigo ver o tamanho dessas bolhas representa em maior quantidade, em várias regiões. Um gráfico aqui na verdade é um mapa de calor, né? Heat map, onde quanto mais vermelho, aí mais intenso a movimentação em determinada região. E o último, que é o mais interessante, que é o próprio gráfico do Google Maps, que o Yellowfin traz já integrado. Então, se eu navegar aqui, ele vai me mostrar essas bolhas aí com números, significa a quantidade de pontos que eu tenho em determinada região. E aí, à medida que eu avanço e vou descendo, vou fazendo zoom, eu consigo ver aí onde esses pontos estão localizados. Se eu tiver muita informação, posso jogar aí até descer em nível de bairro, rua, até o Street View, porque é o próprio Google que ele está usando. Então, se eu clicar em cima de um ponto, ele vai me mostrar aí um valor financeiro, mas se eu tiver aí o valor do meu faturamento, qualquer informação de uma regional minha, eu posso colocar sem nenhum problema. Vamos mostrar rapidinho aqui uma parte interessante, que é a de discussão, que eu havia falado sobre o colaborativo e etc. Essa parte de discussão é muito legal, é totalmente inspirado nas redes sociais. A gente tem a oportunidade aqui, vamos pegar aqui, vamos criar uma discussão nova. Vou colocar aqui, ó, webinar, o nome dessa discussão, pode ser qualquer nome, um texto. E aí posso solicitar aqui, ó, sim, não, talvez, para que as pessoas respondam. Posso solicitar que elas coloquem um positivo ou negativo, acho que foi meio inspirado no Facebook, aqui é parecido com um like. E a gente pode publicar essa discussão. Pronto, temos uma discussão nova. A gente pode atribuir aqui as pessoas que vão fazer parte dessa discussão. Funciona de forma bem parecida com o fórum. Então, se eu tenho um gráfico lá, uma análise, um número que eu gostaria de ter a opinião de mais pessoas do meu departamento, do meu grupo de trabalho, eu posso colocar aí e as pessoas vão opinando e o conhecimento vai girando de uma forma bem legal. Dei um like aqui porque essa funcionalidade é muito legal. Aí a gente vai seguindo. Bom, vamos passar agora para a parte prática. Tentar criar alguma coisa, que acho que é o mais interessante dessa apresentação toda que vocês estão acompanhando aí. E a gente separa um tempinho no final para dúvidas. Bom, vamos começar aqui então. Vou entrar aqui em administração, opção geral. Tem um painel de controle, uma espécie de painel de controle do Yellowfin. Eu vou clicar nesse primeiro item onde está o mouse, que se chama nova conexão. Vamos dar um nome aqui para essa conexão. Vamos colocar aqui Yellowfin teste. Vamos acertar o nosso fuso. América, São Paulo. Não vou mexer em nenhuma restrição de segurança. Vou escolher o tipo de conexão. Para quem trabalha com cubo, você pode escolher aqui a conexão OLAP, XMLA. No nosso caso, a gente vai se conectar diretamente a uma base, diretamente a um banco, pegar as informações dele. Então, eu vou para o JDBC. E aqui embaixo eu vou escolher as bases de dados. A gente vê que ele trabalha aí com uma infinidade de bases de dados, bancos colunares, Axis, DB2. A gente pode criar uma conexão específica para Excel também. Essa é a lista imensa de bancos aqui. Pode ler SAP, pode conversar com SAS, Teradata, Oracle, enfim. Todos os grandes bancos que existem.
No nosso caso, a gente vai conectar numa base MySQL, que está num servidor aqui da Enquest, numa outra máquina aqui dentro da rede. Vou colocar o IP dessa máquina para a gente se conectar nela. O nome da base de dados que eu vou conectar é uma base chamada teste. Eu criei lá para apresentação. Vou colocar o meu usuário para autenticar. E vou clicar aqui embaixo, testar conexão, para ver se está legal. Conexão validada, deu verdinho aqui. Cumprimos a primeira etapa, que é realizar a conexão com o banco de dados. De uma maneira bem rapidinha aí. A gente vai agora criar uma view para essa conexão. Bom, Yellowfin Test é a última conexão. Ela está aqui criada. Agora aqui nessa parte de baixo, a gente vai criar uma view para essa conexão. Vou adicionar, cliquei em adicionar. Quero usar aí um editor de arrastar e soltar, que é o jeito mais simples, né? Esse é um dos grandes atrativos da ferramenta. A gente poderia também usar um editor SQL, quem quiser mexer no código, ou Storage Procedure, ou mesmo um Cubolap, para quem trabalha com cubo. Vou no arrastar e soltar. De onde estão os dados que eu preciso? Estão na conexão Yellowfin Test, que a gente acabou de criar. Lista de categorias. Nada mais é uma categoria que a gente criou para poder armazenar todos os objetos que a gente criar durante a apresentação. Simples. Vou clicar aqui para continuar. E ele trouxe aí um modelo que a gente selecionou de arrastar e soltar para eu poder trabalhar com os meus dados. Na coluna da esquerda, o Yellowfin está mostrando aí todas as tabelas desse banco que a gente fez a conexão. Nós estamos conectados. Você vai vendo aí banco por banco e os campos de cada um deles. Eu vou selecionar uma dessas tabelas para poder trabalhar. Vou arrastar ela aqui para o meio da tela. Soltei. Tenho a tabela aí na área de trabalho. Se eu clicar nessa seta, onde eu estou com o mouse, ele vai expandir para mim os campos dessa tabela. Se eu clicar aqui embaixo em propriedades, ele vai mostrar para mim do lado direito vários campos para a gente preencher referente a essa view que nós estamos criando. Então eu vou colocar aqui Yellowfin View, para a gente identificar aqui o que a gente está trabalhando. Vou descer um pouquinho mais. Metadados. Vou colocar o mesmo nome para a gente poder identificar a nossa view. E aí eu vou para colunas. Colunas é a parte mais importante desse passo aqui, que é onde eu vou selecionar todos os dados que eu quero que façam parte dessa view. Vou selecionar todos os dados dessa tabela, depois a gente vê qual que a gente usa. E vou avançar. Cliquei aqui em avançar, canto superior esquerdo. Fui para o passo 2. E aqui a gente tem mais uma interface aí de arrastar e soltar. Aqui na esquerda a gente vê a nossa view. Vou expandir ela. Chamo Yellowfin View. Tenho aqui todos os campos. É uma tabela aí de veículos, então tem aí ano de fabricação, modelo, é uma base de dados que traz informações de veículos, só para contextualizá-los. Essas categorias que estão aqui, eu já tenho categorias pré-criadas que o Yellowfin disponibiliza, chamadas cliente e tempo. Essas categorias são editadas aqui, eu posso criar uma nova categoria, ou eu posso usar outras que ele já disponibiliza. Essas categorias nada mais servem do que para eu arrastar os dados que eu quero daqui da minha view para dentro delas. Eu preciso arrastar para algum lugar. Poderia criar uma categoria projeto e arrastar tudo lá para dentro. No nosso caso, vou arrastar aqui ano de fabricação, vou arrastar modelo. O que mais? Posso pegar uma medida de tempo aqui, data de emplacamento. Vou jogar aqui para dentro de tempo. Vou arrastar marca, modelo também.
estado e região. Pronto, temos aí um conjunto de dados. Acho que dá para fazer alguma coisa com esses dados aí. Vou dar um avançar para ir para a terceira etapa. E aí aqui embaixo, o último botão da direita, eu vou clicar para ativar. O que a gente acabou de fazer. Está ativado, fechei, criei uma view Yellowfin Test com os dados já selecionados. Com isso, cumprimos as 3 etapas desse passo. Conexão com o banco, criação da view e escolha dos dados. Vamos para o próximo passo, criação dos elementos gráficos. Uma vez que a gente fez tudo isso, vamos clicar aqui em criar. Construtor arrastar e soltar, é o mais simples. Origem dos dados, Yellowfin Test, conexão que a gente criou. Qual é a view? Yellowfin View, a view que a gente definiu. Clique aqui para continuar, feito. Ele vai trazer aqui para mim as categorias cliente e tempo. Foram as categorias para onde nós arrastamos os dados na criação da view. Bom, vou criar aqui um gráfico simples. Vou pegar ano de fabricação, vou arrastar aqui para dentro. Arrastei, soltei. Vou pedir para o Yellowfin fazer a contagem dos anos de fabricação. Quero que ele conte esse dado. E eu quero que ele mostre esse dado também de forma absoluta, para a gente ter ideia, tanto da forma geral, tanto da contagem, para eu saber quantas ocorrências ocorreram em cada uma das regiões. Mais simples que isso, acho que é um tipo de gráfico mais simples que a gente pode fazer aí. Vou selecionar aqui do lado direito, na coluna da direita nós temos uma série de opções. Vou selecionar tabela e gráfico, para ele poder mostrar o gráfico e as informações em formato de tabela dentro do mesmo elemento. Isso é bastante interessante. Vou deixar o resto padrão e vou avançar. Fui para o passo 2. O Yellowfin já mostrou os dados contados. 2005, 3 ocorrências. 2012, 196 ocorrências. E um esboço aqui embaixo de um gráfico. Vou clicar nesse esboço do gráfico. E ele vai trazer aí várias opções para a gente editar esse gráfico. Vou clicar na primeira opção gráfico. E aí ele vai mostrar aqui que tipo de gráfico eu quero usar. Barra, linha, mapa, pizza. Vamos selecionar um gráfico de barras horizontais. Vou pegar esse primeiro modelo mesmo. Vou clicar em salvar. Aqui na esquerda ele pede para eu mostrar o que eu quero ver como legenda. Quero ver aí ano de fabricação. E eu quero que ele me mostre dentro do gráfico a contagem de ocorrências em cada ano. Vou pedir aqui para atualizar. O gráfico está pronto. Bem simples, a gente foi clicando, segurando informação, arrastando e soltando. Construímos um gráfico aí. Para o mouse em cima, ele me mostra a quantidade de ocorrências. 2012, 2005 e assim por diante. Se eu quiser mudar o nome desse gráfico, posso vir aqui em título, onde eu estou com o mouse, terceira opção. Posso pedir aqui para personalizar. Posso colocar um nome aqui, quantidade por ano, por exemplo. Dar um salvar. Está feito o gráfico. Bom, criamos um gráfico. A gente pode fechar esse gráfico. O gráfico está pronto. Ele mostra aqui o resumo do trabalho dele. Clico aqui em cima. Botão. Primeiro botão, esquerdo superior. Salvar. Nome do relatório. Vou dar aquele nome, quantidade por ano, que eu já havia usado. Vou armazenar esse gráfico na categoria webinar. Subcategoria webinar também. E vou pedir para ativá-lo. Pronto. Temos aí um objeto ativo. Qual que é o próximo passo do nosso roteiro? Criamos um elemento gráfico. Bom, vamos criar um novo dashboard. E aí fazer a publicação desse gráfico dentro do dashboard. Estou aqui na tela principal, onde tem vários dashboards. Vou clicar nesse botão da direita, adicionar nova aba. Aba padrão.
E aí ele me trouxe um template em branco que eu posso mudar. Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4 possibilidades de incluir 4 objetos. Posso mudar esse layout da minha tela para 3 objetos ou outros formatos. Vou manter esse mesmo. Vou aqui do lado esquerdo em buscar, avançada, selecionar origem, Yellowfin Test. Qual é a view? Yellowfin View, a única que a gente criou para essa conexão. Vou dar um avançar aqui e ele buscou o gráfico que a gente criou, que é um gráfico que mistura lá, que fala a quantidade de veículos fabricados por ano, por exemplo, quantidade de ocorrências em um determinado ano. Vou pegar esse gráfico e vou arrastar para qualquer uma dessas 4 partes. Vou colocar aqui nessa da esquerda. E o gráfico está aí. Aqui eu tenho a possibilidade de mexer com ele, redimensionar. Aí eu posso vir aqui, salvar o meu dashboard, colocar aqui Yellowfin Webinar. Vou pedir para ativar. Pronto. Temos aí nosso dashboard pronto da mesma forma que os outros com o gráfico. Eu acho que a gente deu uma passada pelo processo todo. Eu vou tentar criar mais um elemento aqui, gráfico, rapidinho, para a gente explorar um pouquinho mais. E além de um gráfico, construtor arrastar e soltar, Yellowfin Test. Vou passar um pouquinho mais rápido dessa vez. A gente vai estar respondendo aí, vai responder as dúvidas de vocês depois sem nenhum problema. Posso criar também, talvez uma tabela cruzada, algo interessante. O que eu vou colocar aí? Posso colocar aí modelo, por estado. Pode ser, acho que é uma combinação possível. Vamos ver aí o que acontece. Estou fazendo aqui uma tabela cruzada, uma tabela dinâmica. Ele mostrou aí. Já é uma prévia da nossa tabela. Vários modelos, estados Paraná, Santa Catarina e São Paulo. Vou fazer melhor. Vou editar isso. Ao invés de modelo, vamos colocar marca, que é mais genérico. Tirei modelo arrastando, arrastei marca. Vou dar um avançar. Pronto, agora a gente tem uma tabelinha que mostra modelo de veículo em cada um dos estados. Vou salvar. Vou dar o nome aí, modelo por estado. Vou pedir para ativar. Ok. Já está ativo o elemento. Posso fechar. Estou aqui no meu dashboard. E agora a gente vai editar o nosso dashboard, que já foi criado. Então aqui o mesmo procedimento. Vou buscar o elemento que eu criei. Yellowfin Test, View, Yellowfin. Está aqui a tabela. Vou jogar ela no topo do dashboard. Legal. Vou pedir para salvar. Yellowfin Webinar, mesmo nome. Pronto, agora o nosso dashboard conta aí com um gráfico, onde eu posso ver as ocorrências por ano de fabricação e também uma tabela, onde eu vejo as marcas de veículos espalhadas por estado. Interessante aqui, que eu gostaria de ressaltar, é que assim, todos os elementos gráficos trazem por default, por padrão, aí uma série de opções. Quando eu clico aqui nessa setinha, ele já me permite aí exportar para Word, Excel, PDF, ou seja, se eu preciso mandar isso por e-mail, já consigo fazer de uma forma bem rápida. Cliquei ali só para vocês verem, cliquei para ele exportar esse objeto para Excel. E aí ele vai carregar aí
o elemento no Excel, bem simples. Se eu clico aqui nesse botão do meio, ele vai oscilar. A hora ele mostra a tabela, de onde esses dados vêm, caso eu queira tirar alguma dúvida. Se eu clico de novo, ele mostra no gráfico. São dois elementos em um. Foi o que a gente escolheu lá atrás, quando definimos o gráfico. E aqui nesse mais de maximizar, ele vai trazer vários detalhes. Ele vai trazer o objeto em detalhe. E aí tem uma funçãozinha aqui bem interessante, que é essa de compartilhar. Se eu clicar nesse share, ele vai permitir que eu distribua esse objeto, esse gráfico, para as pessoas por dentro do Yellowfin. É aí que faz o conhecimento girar também. Posso colocar aqui adicionar um usuário qualquer. Vou colocar aqui, ó, administrador. Posso colocar toda a lista de pessoas e ele vai mandar isso. Posso colocar minha mensagem. Isso vai ser mandado. Posso distribuir isso por e-mail também, da mesma forma. E aqui no e-mail eu escolho se ele vai por HTML, PDF, ele já converte e manda para as pessoas que eu preciso, ou simplesmente o link para a pessoa acessar. E essa última função de embutido, que é uma das características mais legais. Para todo elemento gráfico que a gente cria, o Yellowfin cria aí um código JavaScript correspondente. Eu posso pegar esse código JavaScript e publicar ele dentro do meu portal corporativo, da minha intranet, para que as pessoas possam ver esse gráfico lá dentro. Ou seja, qualquer interface web que eu tenha, eu consigo publicar esses elementos do Yellowfin de forma bastante simples. Por isso que ele é uma das melhores ferramentas aí quando a gente fala de embutido. Bom, eu pretendia gastar aí um pouquinho menos de tempo. Acho que eu passei um pouquinho do previsto. Nós teremos aí um pouquinho menos de tempo para tratar das perguntas, mas independente disso, a gente vai respondendo e se ficar alguma coisa pendente, a gente trata por e-mail. Vocês mandam lá contato@enquest.com.br e a gente vai ter o maior prazer em responder. Nós vamos disponibilizar daqui a um tempinho essa apresentação na web também, juntamente com os nossos contatos, e tanto a apresentação do próprio webinar com áudio, como essa apresentação que a gente está navegando aqui. E eu vou abrir agora para as perguntas. Gostaria de agradecer antecipadamente a audiência de vocês, aí, todo o interesse. E vamos aí tratar das perguntas. Boa tarde, pessoal. Aqui é o Vinícius. Eu estou acompanhando o painel aqui com as dúvidas e com as mensagens que nós estamos recebendo. Queria ir lendo aqui e passar para o Luciano. A primeira pergunta que veio é do Vitor Nogueira. Ele manda uma pergunta para o Luciano, que é a seguinte. Ali você trabalhou uma única tabela. Você arrastou e soltou uma única tabela. Se eu tivesse mais de um sistema, ou uma planilha, um sistema e um monte de coisa diferente, eu conseguiria arrastar tudo e trabalhar da mesma forma e cruzar essas informações? Luciano, por favor. Sim, Vitor. Ali nós fizemos um exemplo, até para tentar ser mais prático e ganhar tempo aqui na apresentação com uma tabela só, mas da mesma forma, naquela parte que a gente criou a view, eu poderia ter outras conexões com outras bases de dados, ou mesmo com planilhas, enxergá-las todas dentro ali daquela mesma view, e ali dentro daquela interface de arrastar e soltar, promover os cruzamentos, ligar uma tabela ou outra, ligar um dado ou outro sem nenhum problema, dentro daquela mesma interface. Caso não tenha respondido, espero que seja isso, você pode mandar outra pergunta que a gente está por aqui. A gente recebeu mais uma pergunta aqui, Arthur Takahashi. O Arthur fala o seguinte, que na empresa onde ele está, já existiam algumas iniciativas que envolveram BI, e aí ele tem lá um cubo, né, na verdade um data warehouse, onde estão as informações de alguns projetos que já existiram, e ele tem coisa nova a ser criada.
Para o Yellowfin, é indiferente? Eu consigo ler o que já existe e depois ler as coisas novas direto do sistema? A preocupação dele é, para o usuário final, ele vai ver a mesma qualidade de gráfico e navegação, tanto navegando na estrutura antiga quanto na estrutura nova? Oi, Arthur, obrigado pela excelente pergunta. Inclusive, a gente se depara muito com esses cenários aí de empresas que já utilizam BI em Cubo e tentam de alguma forma complementar, trazer alguns ganhos dessa tecnologia em memória. Você consegue fazer sim. Você consegue, dentro do modelo do Yellowfin, eu dei uma listada rápida lá, deu para ver que ele faz conexão com infinitos tipos de base aí, e o Cubo é uma delas. A gente tem as opções de conexão OLAP, e eu consigo tranquilamente criar, a gente tem até uns testes, eu posso tentar até separar um exemplo aqui para te mandar. A gente tem uns exemplos aí de conexão tanto em Cubo como em bases tradicionais dentro da mesma aplicação. E aí a gente promove cruzamentos desses dados. Obrigado pela pergunta. A gente tem mais uma pergunta, é do Sérgio Inoue. Luciano, existe alguma forma de aplicar filtro por usuários? Por exemplo, um usuário da região norte enxergar só os dados de sua região, se o da região sul enxergar só os seus dados. Pelo que eu entendo aqui, a gente segmentar os perfis de acesso para que cada um enxergue só as informações que dizem respeito ao seu perfil. Oi, Sérgio, obrigado pela pergunta, ótima pergunta essa. O Yellowfin, ele possui um controle de acessos bastante interessante, onde eu consigo aí segmentar perfis de usuários bem distintos, consigo pegar esses perfis e agrupá-los. Por exemplo, eu tenho uma determinada área, crio um grupo lá, financeiro, onde só as pessoas do financeiro farão parte desse grupo, e só o grupo financeiro poderá ver determinados dashboards, por exemplo, determinados painéis, determinados elementos gráficos. Ele é muito customizável. E você pode descer o nível dessa personalização, ultrapassando o grupo e descendo até uma pessoa específica. Por exemplo, você pega lá o usuário do Sérgio, o usuário do Sérgio trabalha na região norte, e ele vai ter acesso a ver somente 3 elementos gráficos que correspondem àquela região, toda vez que ele logar. Então ele é muito customizável. Resumindo, espero que seja isso a resposta. Para cada usuário você consegue personalizar o que ele vai ver dentro do dashboard. Ele tem um dashboard exclusivo relacionado ao que ele trabalha. Se não for muito isso, ou se você quiser explorar mais alguma coisa, pode continuar escrevendo aí que a gente vai tentando clarear as coisas. Obrigado pela pergunta. Bom, pessoal, a gente tem ainda mais algumas questões que a gente recebeu, mas como a gente tinha reservado aí 1 hora, nós vamos encerrar para fazer o máximo possível para cumprir na risca o tempo estabelecido. A gente responde essas outras questões que ficaram por e-mail, a gente volta a entrar em contato com essas pessoas para a gente não deixar ficar nada em aberto. Em nome da Inquest, queria agradecer muito o tempo de vocês. Eu sei que não é fácil conseguir dedicar 1 hora no meio do dia, ainda mais em fechamento de ano, nessa loucura que todo mundo está. Espero que essa tenha sido só uma semente para a gente mostrar aqui o que a gente faz, para a gente trocar experiências do que tem valor, de como a gente pode aproveitar e usar isso. Para a gente é uma excelente oportunidade de trocar ideias. Nós estamos sempre à disposição. Não tenham vergonha, não fiquem aí, fiquem sempre à vontade para entrar e procurar a gente. Tem aí os meios de comunicação, nossos e-mails, redes sociais. A gente está sempre aberto para falar com vocês e para trocar ideias. Para a gente isso é o que tem de mais bacana. Em nome da Inquest, então, mais uma vez agradeço a todos vocês e pelo tempo. Agradeço o Luciano pela aula que ele nos deu hoje. E é isso aí, a gente segue em contato, estamos à disposição. Uma boa tarde para todos vocês. Muito obrigado.